Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Subprocurador diz que delação de Cid ainda é narrativa. Eu investigo para comprovar. Não posso partir de ilações, disse Carlos Frederico Santos. O subprocurador da República, Carlos Frederico Santos, afirmou que as informações apresentadas até agora pelo tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência da República, em seu acordo de colaboração premiada, são narrativas, que ainda precisam ser comprovadas. Santos é responsável pelas investigações que atingem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Cabe a Carlos Frederico acompanhar as investigações que tramitam no Supremo Tribunal Federal e tratam dos atos do 8 de janeiro e do caso das joias e presentes doados à presidência no governo passado. Eu investigo para comprovar, não posso partir de ilações. Isso foi o jogo da Operação Lava Jato. Eu não trabalho como o pessoal da Lava Jato. Eu trabalho com provas concretas, para que as pessoas sejam denunciadas com provas irrefutáveis, disse o subprocurador ao jornal O Estado de São Paulo. Para o subprocurador, a delação do ex-braço direito de Bolsonaro ainda pode ser considerada frágil, porque não apresenta, por exemplo, localidade ou espaço, tempo em que os crimes relatados teriam ocorrido. Segundo ele, as investigações estão em fase de cumprimento de diligências, e não há prazo de conclusão dos inquéritos para propor eventuais denúncias. Jorge Serrão expõe a covardia e a perseguição política contra Bolsonaro e Mauro Cid neste inquérito. Veja o vídeo. É dureza, hein? Que momento complicado que o Brasil está vivendo. A impressão que a gente tem é que voltamos no tempo, fomos jogados assim numa máquina do tempo e trazidos de volta para os tempos da Alemanha nazista. Quando Hitler começava a tomar o poder, se consolidar como o Führer, né? Quando você tinha na Alemanha leis que faziam a exceção em nome da proteção do Estado. Naquele tempo não se falava nem de Estado de Direito, nem de democracia, mas era a lei para a proteção do Estado. E aqui no Brasil a gente está tendo um fenômeno juristocrático bastante intenso e bastante perigoso, e extremamente polêmico, e extremamente injusto, né? As pessoas comuns, quem consegue raciocinar minimamente numa perspectiva do Estado de Direito ou numa perspectiva cidadã, está vendo que algo muito errado está acontecendo por aqui. As reações também são crescentes. Ainda não são gigantescas como deveriam ser, mas são crescentes. A maioria das pessoas de bem está extremamente incomodada com o mau funcionamento do poder judiciário no Brasil. Em vez da juristocracia, a juristocracia não tem compromisso nenhum com praticar justiça. O papel dela é promover ou rigor seletivo ou perdão conveniente. Rigor seletivo contra aqueles que o sistema de poder considera inimigos e perdão conveniente para aqueles que são amigos do rei, entre aspas, ou aliados do sistema. Então, isso não é Estado de Direito. Além do mais, essa juristocracia ela é fundada num autoritarismo que tem por base a lei. Mas a lei, não é bem a lei. O excesso de regramento excessivo é o que move essa juristocracia, junto com a capacidade infinita, maldosamente criativa de interpretar as leis. Feito esse preâmbulo, a gente chega a um dos casos mais escabrosos que esse judiciário brasileiro está se defrontando, que é esse caso Mauro Cid. O ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, um quase coronel do Exército, um dos mais brilhantes oficiais do Exército brasileiro, primeiro de turma nas várias fases, porque passou da carreira militar, esse cara está sendo perseguido porque ele foi assessor direto do presidente Jair Bolsonaro. Certamente, na história do Brasil, Bolsonaro será reconhecido como o presidente mais perseguido da história do Brasil, sem ser acusado de casos de corrupção. Nesse caso, Mauro Cid
tentam até imputar a Bolsonaro algo que pareça uma corrupção. A tal negociação das joias que, na verdade, eram do Bolsonaro, mas que a interpretação mudou de repente, para dizer que eram do Estado brasileiro, mas não eram. Claramente, aqueles presentes eram do Jair Bolsonaro. Deveria ter havido até uma insistência por parte dele para vender, fazer o que quiser, tacar fogo, jogar no mar, jogar no Lago Paranoá. O negócio era dele. Não tem essa história de que foi presente para o Estado brasileiro. Não foi. Não é assim que a banda toca. Mas o casuísmo, né, e a juristocracia, ela opera dentro do casuísmo, gerou isso. Então, o processo, toda a ação contra Mauro Cid foi para tentar incriminar não Mauro Cid, mas Jair Bolsonaro. Então, tem o caso da movimentação da compra e venda, negociação de supostas joias ganhas pelo Jair Bolsonaro, tem a tal da falsificação da carteira de vacinação, que é outra história também, que até agora nunca se explicou e talvez não vá se explicar, mas pode gerar uma imensa condenação nesse caso. E a punição, o massacre contra o Mauro Cid, que deveria estar aí seguindo a carreira militar dele normalmente, como outros ajudantes de ordem de presidentes da República puderam seguir, né? O atual comandante do Exército hoje foi ajudante de ordens lá do Fernando Henrique Cardoso, serviu na área de, como eles chamam ali, do cara que carrega ali a maletinha do presidente, né? É o estafeta principal do presidente. Então, é totalmente injusto. Esse inquérito contra o Mauro Cid, essa perseguição política contra ele, não tem fundamento, mas para a juristocracia precisa de fundamento? Não. O nosso modelo autoritário sofisticado, ele pega a lei, imputa um fato que possa ser interpretável por alguma das leis em vigor e mete o sarrafo, aplica o censor autoritário. Então, o Brasil está vivendo esse momento esquisito, não vai ser fácil a gente passar por ele, mas algumas reações começam a acontecer. Essa própria manifestação de um procurador da República afirmando de que as acusações são fracas, de que as delações, a delação dele não tem consistência para gerar um inquérito criminal, isso aí já é um alento do ponto de vista do que está acontecendo de barbaridade no nosso poder judiciário. Então, de novo, aquela saída que a gente fala aqui todo dia, Sem Rodeios, é o programa que fala praticamente sozinho sobre essa história. A saída para essa crise é política, é o Senado quem tem que colocar aí freios nesse poder judiciário que se extrapolou, saiu, perdeu a sua linha, fugiu, se corrompeu do seu compromisso de fazer justiça, o compromisso originário de zelar pela lei, pela ordem, pela Constituição e também de trabalhar pela pacificação, porque na hora que você fica fazendo perseguição política, você torna a pacificação impossível. E o que é mais grave, e o que eu tenho chamado a atenção para isso sempre, o nosso modelo juristocrático, ele tem ficado cada vez mais parecido ou pior que um regime nazi-fascista. E esse é o ponto mais assustador. A história da humanidade repeliu esse nazifascismo. A gente viu ao longo da história que esse tipo de regime ele acontece, ele promove suas maldades, acaba com as pessoas de verdade ou com a reputação delas, mas talvez a sorte nossa, esse regime ele não perdura, ele não tem durabilidade, ele não se sustenta com o tempo. Então, o que estamos passando no Brasil hoje é uma fase de sacrifício, que teremos que sobreviver a ela, mas é preciso resistir e apontar caminhos para esse aprimoramento institucional. É preciso que o Senado tome providências políticas para que se restabeleça o reequilíbrio entre os poderes e que o judiciário volte a ser o judiciário desejável pela maioria esmagadora, honesta, trabalhadora, produtiva do povo brasileiro. É isso. E outra notícia na tela. Grupo de brasileiros em Gaza cruza a fronteira com o Egito. Saída aconteceu neste domingo, segundo informou Itamaraty. Neste domingo, um grupo de brasileiros conseguiu deixar a faixa de Gaza e cruzar a fronteira com o Egito. A informação foi divulgada pelo Itamaraty.
O grupo de 32 brasileiros e familiares que se encontraram em território egípcio, onde foi recebido por equipe da Embaixada do Brasil no Cairo, responsável pela etapa final da operação de repatriação, disse o Ministério das Relações Exteriores na rede social X. O grupo fará um trajeto de 55 quilômetros por via terrestre até chegar no aeroporto de Al-Arish, no Egito, onde uma aeronave da Presidência da República espera os brasileiros para a viagem de volta ao Brasil, de acordo com a CNN Brasil. Ainda conforme o canal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende receber os brasileiros na base aérea de Brasília. Ninguém sabe que Lula só vai lá para receber os brasileiros para dizer que foi ele o salvador, e não por causa da ajuda de Bolsonaro. Nem tá escancarado, né? A própria apresentadora da CNN, canal que trouxe essa informação agora, mostrou o seu desespero quando Bolsonaro se reuniu com o embaixador de Israel. Veja o vídeo. Durante esse momento, ao lado do embaixador de Israel, Bolsonaro intercedeu em nome dos brasileiros que estão retidos na faixa de Gaza. O embaixador escutou Bolsonaro e decidiu atender o pedido. Daí começou essas matérias. Olha, brasileiros não estão na lista dos que deixam Gaza na quarta-feira. O Lula não conseguiu... Na verdade, Lula nem se importava com esses brasileiros. Bolsonaro diz à CNN que pediu a Israel apoio para a liberação de brasileiros em Gaza e depois brasileiros são informados de que podem deixar Gaza nesta quarta-feira. Olha só a interferência de um ex-presidente. É a primeira vez na história que uma pessoa sem mandato interfere em nome do povo brasileiro e consegue salvar a vida das pessoas. É a primeira vez. O Bolsonaro, ele não precisa de mandato para fazer alguma coisa. Isso que é impressionante. Enquanto o outro tem mandato e fica do lado dos terroristas. Aí, a imprensa não gostou. A imprensa ficou chateada. Como assim? O cara que não tem mandato salvando a vida de brasileiros. Aí, como você, a Daniela Lima, ela não falha, né? Olha só. Ontem o embaixador de Israel fez um ato com o Bolsonaro, desembarcou no Congresso Nacional para um ato com Bolsonaro e deputados de extrema-direita. Olha que mentira! O embaixador de Israel convidou 300 parlamentares. Ele não foi para fazer um ato com o Bolsonaro. Eu que convidei o Bolsonaro para ir. E você sabe por que só tinha parlamentares de direita? Porque a esquerda recusou o convite. Olha o tanto de fake news que essa senhora solta. Bolsonaro desembarcou no Congresso Nacional para um ato com Bolsonaro e deputados de extrema-direita, disseminadores contumazes de fake news. Meu Deus, gente, isso é jornalismo. Esse é o jornalismo brasileiro. Eles investigados pela Justiça do Brasil para fazer um ato político. A ordem da diplomacia, seja da que opera dentro do Palácio do Planalto, seja da que opera no Palácio do Itamaraty, é de colocar o fígado no congelador até que esses brasileiros voltem. Por quê? Porque o Bolsonaro conseguiu o resgate desses brasileiros e aí o Planalto não vai poder xingar ele por ter feito isso, porque são vidas de brasileiros. Então eles estão com... O governo do PT está com raiva porque Bolsonaro intercedeu para salvar a vida de brasileiros. Preste atenção no nível diabólico desse povo. E o jornalismo passando pano para eles. Agora, a resposta virá, no momento adequado, ao embaixador de Israel. Então agora eles querem causar sanção contra o embaixador de Israel. Então é isso. Lula merece resbolar. Vai resbolar, Lula. Vai resbolar. E o Bolsonaro merece o Prêmio Nobel da Paz. Joaquim Teixeira, jornalista muito mais sério do que Reinaldo Azevedo, Vera Magalhães e Miriam Leitão juntos, concluiu que todos sabem que ele é um simpatizante do MBL. Ele não tem político de estimação, assim como o MBL não tem, a exceção, claro, do Dória. Dito isso, o fato de Jair Bolsonaro ter salvado brasileiros de Gaza ainda não conseguiu, mas conseguiu fazer com que colocassem em prioridade, né, trazê-los, é algo que devia estar sendo comemorado. Por que não está? Porque é Bolsonaro. E aí vem uma vez mais o quê? A inveja. Os lulistas estão em polvorosa, criando uma celeuma nas redes sociais. Lula trouxe os brasileiros, Lula trouxe os brasileiros. Ninguém acredita nisso. Os brasileiros ainda não chegaram até a última ordem, porque tem a notinha aqui de Israel, lamentavelmente, porque o Hamas não deixa. Agora, quem fez Israel acelerar o processo foi o Bolsonaro. Passou a mão no telefone, ligou, e se preocupa com gente, com o próximo de carne e osso, não com narrativas e tudo. Então, a turma do PT querendo empurrar Lula para o Nobel da Paz, ninguém mordeu essa isca no mundo todo, e eis que talvez o Bolsonaro é que mereça, né? O genocida. Eles morrem de inveja, mas eles têm a imprensa ao lado deles. Literalmente, né? Os terroristas têm a imprensa ao lado deles. Esse aqui é o freelancer que
fazia reportagens da faixa de Gaza para a CNN, sendo beijado pelo líder do Hamas. Tem um outro que postou orgulhoso a imagem na garupa da moto de um terrorista carregando uma granada. Isso não é jornalista, nem aqui nem na China. Isso é terrorista. E foi a imprensa profissional que trouxe esse furo de reportagem que está dando o que falar? Não. Foi o próprio governo de Israel, o Exército, o IDF, que mostrou, e as redes sociais que repercutiram. Porque se depender da Globo, ninguém toma nem conhecimento que tem os freelancers lá da Reuters, Associated Press e CNN beijando e sendo beijado pelos terroristas do Hamas. Que depois vão lá escrever na Folha de São Paulo. Ambulância não pode ser atacada, mesmo que leve combatentes. Não são combatentes, são terroristas. E tá lá o cara defendendo os terroristas, na Folha de São Paulo. Não, é uma ambulância. Não, não é. É só branca com uma luzinha para disfarçar, mas está levando terroristas. Não, mas não pode, é uma ambulância. A turma do tráfico de drogas que controla as favelas do Brasil já sabe, né? É só criar uma ambulância fake que a polícia não pode confrontar, né? Que a imprensa vai falar, não, você está atacando uma ambulância, mas são traficantes. Não, mas é uma ambulância, você não está vendo? A gente ri, mas é para chorar mesmo. Ainda bem que o governo de Israel e os seus militares não ligam a mínima para isso. Eles seguem fazendo o que tem que ser feito para proteger o povo. Então, Israel anunciou hoje que eliminou vários membros das forças de elite do Hamas nas últimas horas, sempre ataques cirúrgicos, justamente para mitigar risco a civis. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.